Hoje, a Venezuela está no centro de uma situação delicada. Por um lado, temos o regime de Nicolás Maduro, que tenta se manter no poder apesar de enfrentar pressões intensas, tanto internas quanto externas. Internamente, o governo de Maduro lida com uma economia em crise, altas taxas de pobreza e um êxodo em massa da população, fatores que abalam a estabilidade do país. No cenário externo, o regime de Maduro é isolado por grande parte da comunidade internacional, principalmente por países ocidentais que não reconhecem sua legitimidade, especialmente após alegações de fraude eleitoral. Em resposta a esse isolamento, Maduro tem buscado apoio em países como Rússia, China e Irã, conhecidos por suas posturas anti-ocidentais. Essa rede de alianças ajuda a Venezuela a resistir às sanções econômicas e à pressão diplomática dos Estados Unidos, mas essa ajuda é limitada. Recentemente, em uma medida que chamou a atenção global, a Venezuela começou a aumentar seu arsenal militar e até enviou mísseis como forma de mostrar força e resistência, em uma tentativa de demonstrar que ainda é um ator relevante no tabuleiro da América Latina. Essas ações também intensificaram as tensões com países vizinhos, especialmente com o Brasil, que recentemente decidiu vetar a entrada da Venezuela no bloco econômico BRICS. O Brasil, sob o governo Lula, tem uma postura mais aberta ao diálogo com diversas nações, mas a pressão interna e as exigências de segurança na fronteira com a Venezuela colocam o país em uma situação complexa. Além disso, os Estados Unidos, um aliado importante do Brasil, demonstram interesse em limitar a influência de regimes como o de Maduro na região. Esses elementos se unem para formar um cenário geopolítico tenso e dinâmico, onde as ações de Maduro podem ter consequências imprevisíveis, e onde países vizinhos, como o Brasil e a Guiana, se veem obrigados a lidar com os efeitos das decisões do governo venezuelano e da resposta da comunidade internacional. Durante seu primeiro mandato, Trump adotou uma política severa contra Maduro, aplicando sanções econômicas pesadas, bloqueios financeiros e isolando a Venezuela no cenário internacional. A intenção era clara: enfraquecer o regime chavista e apoiar a oposição para promover uma mudança de poder no país. Esse apoio incluía sanções que afetaram diretamente as receitas do governo venezuelano, especialmente no setor de petróleo, que é a principal fonte de renda do país. Isso resultou em um enfraquecimento ainda maior da economia venezuelana, já combalida, e gerou um impacto direto na vida dos cidadãos, com escassez de alimentos, medicamentos e uma inflação sem controle. Com o retorno de Trump ao poder, as expectativas indicam que essa pressão pode aumentar. Trump prometeu continuar sua luta contra regimes autoritários na América Latina e vê o governo de Maduro como um grande obstáculo para a estabilidade democrática na região. A estratégia americana pode incluir mais sanções econômicas e um aumento do apoio à oposição venezuelana, buscando desestabilizar o governo chavista. E além das sanções, Trump não descarta o uso da diplomacia militar, algo que pode colocar ainda mais pressão sobre as fronteiras da Venezuela e seus países vizinhos. O impacto disso vai além da Venezuela. Para países vizinhos, como o Brasil, a situação se torna um dilema. De um lado, há uma tradição de manter uma postura neutra e diplomática, priorizando o diálogo. De outro, existe a pressão americana para que esses países, incluindo o Brasil, fortaleçam suas medidas de segurança e reforcem o isolamento de Maduro. Esse equilíbrio delicado torna o cenário da América Latina ainda mais instável, pois qualquer movimento mais forte dos Estados Unidos pode ter desdobramentos em toda a região. As ações de Trump indicam um caminho de pressão e sanções ainda mais intensas, com o objetivo de sufocar o regime de Maduro e apoiar uma mudança de liderança. Essa postura pode gerar uma resposta ainda mais militarizada da Venezuela, o que ampliaria as tensões não apenas no país, mas em toda a América Latina, criando um ambiente de incerteza e vigilância constantes. Além da pressão dos Estados Unidos, a Venezuela enfrenta uma relação complexa com seus vizinhos, especialmente o Brasil.
Recentemente, o governo brasileiro tomou a decisão de vetar a entrada da Venezuela no bloco econômico BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse veto indica que, apesar da postura de Lula, que tradicionalmente favorece o diálogo com diversos países, o Brasil também se sente pressionado a manter certo distanciamento do regime de Maduro. Esse afastamento sinaliza que o Brasil busca uma posição mais equilibrada, considerando suas relações com os Estados Unidos e suas próprias preocupações de segurança regional. Além disso, a fronteira entre Brasil e Venezuela tem se tornado uma área de alta tensão. Maduro, em uma tentativa de reafirmar sua força, ordenou movimentações de tropas e exercícios militares próximos ao Brasil, o que gerou apreensão em Brasília. Essas ações são vistas como provocativas e preocupam o governo brasileiro, que precisa manter a estabilidade da região e evitar uma escalada militar. O governo de Lula agora enfrenta um dilema. Ele busca manter uma postura diplomática e pacífica, mas também não pode ignorar a pressão dos Estados Unidos para adotar uma posição mais firme em relação a Maduro. Com Trump no comando, a pressão americana sobre o Brasil para isolar a Venezuela pode se intensificar, o que exigirá do governo brasileiro uma diplomacia cuidadosa para manter sua autonomia e evitar um rompimento completo com Caracas. Essas tensões afetam também outros países da região, como a Colômbia e a Guiana, que compartilham fronteiras com a Venezuela e enfrentam suas próprias preocupações de segurança e estabilidade. Todos esses países observam de perto as ações de Maduro, especialmente no contexto das alianças que ele mantém com potências como a Rússia e o Irã, que, embora forneçam apoio, têm limitações diante das sanções e da influência americana. Além das tensões políticas e militares, a Venezuela enfrenta uma disputa territorial com a Guiana pela região de Essequibo, uma área rica em recursos naturais como petróleo e minerais. Essa disputa não é nova, mas nos últimos anos ganhou destaque, especialmente após a descoberta de grandes reservas de petróleo na costa de Essequibo. A Venezuela alega que essa região, historicamente, pertence a seu território e que foi injustamente separada do país em uma decisão antiga. Recentemente, Maduro intensificou suas declarações de soberania sobre Essequibo, sugerindo até mesmo uma possível anexação da área. Essa postura preocupa os Estados Unidos, que têm interesses estratégicos na região, tanto pela segurança de seus aliados quanto pelo acesso aos recursos naturais. O apoio americano à Guiana nessa questão é firme, reforçando o princípio de integridade territorial guianense e deixando claro que qualquer movimento militar da Venezuela poderia ser visto como uma provocação. Para o Brasil, a disputa por Essequibo também representa uma preocupação direta. A fronteira entre Guiana e Venezuela é próxima ao território brasileiro, e um conflito poderia afetar diretamente a estabilidade na região amazônica. O Brasil, portanto, está atento à situação, embora adote uma postura de não intervenção. No entanto, diante de um possível apoio americano com operações de inteligência e logística para proteger Guiana, o Brasil poderia se ver em uma posição delicada, dividido entre manter suas relações diplomáticas e evitar uma escalada que poderia desestabilizar toda a região. Essa disputa territorial é um exemplo de como as ambições de Maduro e a resistência dos Estados Unidos criam um ambiente tenso na América Latina, onde cada movimento é cuidadosamente observado e onde os interesses geopolíticos de várias nações se cruzam em um cenário de incertezas e potenciais conflitos. Diante de todos esses fatores, a Venezuela se encontra em uma posição extremamente vulnerável e desafiadora. O governo de Maduro enfrenta não só a pressão interna de uma população exaurida pela crise econômica e pela falta de bens essenciais, mas também uma pressão externa crescente, liderada por uma possível administração de Trump mais rigorosa e com menos tolerância a regimes autoritários na América Latina. Para Maduro, o futuro parece incerto. Ele depende de alianças com países como Rússia, China e Irã, que oferecem apoio, mas de forma limitada e incapaz de suprir as necessidades econômicas e de segurança do país a longo prazo. As sanções americanas dificultam a recuperação econômica da Venezuela, tornando o cenário cada vez mais insustentável.
Caso o apoio interno ao seu governo diminua ainda mais, Maduro pode enfrentar dificuldades crescentes para se manter no poder. Para os países vizinhos, incluindo o Brasil, o dilema é encontrar um equilíbrio entre manter a segurança regional e evitar a escalada de tensões que possam desestabilizar ainda mais a América Latina. O governo brasileiro terá que decidir até que ponto deseja apoiar os esforços americanos para isolar Maduro, enquanto tenta manter uma postura de diálogo e autonomia diplomática. O futuro da Venezuela e de seus vizinhos na América Latina estará fortemente ligado aos desdobramentos dessa tensão entre o regime de Maduro e as pressões americanas. A postura dos Estados Unidos pode redefinir o equilíbrio de poder na região, ao passo que a América Latina busca navegar por essas turbulências, com países como o Brasil se esforçando para garantir estabilidade, segurança e uma relação diplomática que preserve sua autonomia em um cenário global cada vez mais polarizado. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.